dia, pessoal! Garcia, hoje eu vim afiada, viu? Não vou deixar nenhum famoso passar batido, não. Tem polêmica envolvendo jogador, processo de divórcio e muito ex-casal se estranhando. Vamos começar com o caso do Robinho? O governo italiano pediu a extradição do jogador e também do amigo, Ricardo Falco. Os dois foram condenados em última instância a 9 anos de prisão por estupro contra uma moça de 22 anos em uma boate de Milão. A Constituição do Brasil proíbe a extradição de brasileiros, então ele poderá cumprir a pena no Brasil, isso se a justiça brasileira determinar aí pela prisão dele, né? O Robinho tem 38 anos e não joga desde 2020. Ele chegou a ser anunciado aí pelo Santos, mas a contratação foi cancelada por pressão da torcida e também de patrocinadores por causa deste processo por estupro. Hoje o Robinho vive recluso no Brasil. Um jogador que já nos deu tanta alegria, é um caso muito pesado. Ele foi condenado e agora a gente espera aí os próximos capítulos dessa história que não é nada bonita, né? Um caso que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Um jogador internacional, mundialmente conhecido. Muito triste a gente estar noticiando isso, né? E por falar em processo, a Karina Bach está sendo processada pelo ex-marido, o Amaury Nunes. O ex-jogador quer o reconhecimento da paternidade socioafetiva do Henrico Bach. Ele, né, o menino aí, foi gerado por meio de uma produção independente e não é filho biológico do ex-jogador. A Karina fez fertilização in vitro antes de conhecer o Amaury. Inclusive, eles começaram a se relacionar quando o Henrico ainda era bebê, ele tinha poucos dias. E o Amaury se apaixonou pela Karina e se apaixonou também pelo menino, né? E aí ele começou a fazer aí o seu papel de pai. Só que hoje o garotinho está com 5 anos. E na ação, o Amaury alega que cuidou do Henrico como se fosse filho desde os primeiros dias de vida, ou seja, ele quer paternar, ele quer ser pai dessa criança. A Karina e o Amaury se casaram, a atriz até chegou a publicar nas redes sociais um vídeo bem emocionante, onde ela entregava uma carta ao jogador que anunciava que iria oficializar aí a paternidade dele, né? Iria tornar ele, na justiça, pai mesmo, porque de coração ele já se sentia pai, né? Mas aí ela ia oficializar essa paternidade. Mas eles acabaram brigando, né? O ex-casal até chegou a dar início nesse processo, a relação acabou e a Karina não permitiu mais que o ex-marido se aproximasse novamente do Henrico. Mesmo ele fazendo apelos, né, nas redes sociais, publicamente, ele falou que ama essa criança, ele quer paternar. Tantos casos aqui que a gente fala e a gente mostra de famosos que fogem, né, dessa obrigação, ele não, ele quer essa obrigação, ele está brigando agora na justiça pela guarda do Henrico. Então ele quer mesmo paternar, né? Agora, eu fico imaginando a criança no meio disso tudo, né? Imagina, porque ele também considera o Amaury como pai, cresceu até os 5 anos, né? Tendo ele como referência. Tomara que o coração da Karina amoleça ou que a justiça, né, opte aí por essa paternidade. Outro ex-casal que está se estranhando é Angelina Jolie e o Brad Pitt. A Angelina fez uma acusação grave contra o ex-marido em uma ação judicial. Ela declarou que ela e os filhos foram atacados pelo ator durante um voo particular e deu detalhes do caso. A atriz disse que o Brad Pitt a agarrou pela cabeça e jogou bebida alcoólica nos filhos. E Garcia, não é só isso, viu? Segundo a atriz, o Brad Pitt estava bêbado, xingou e também gritou com a família. E ele ainda teria sufocado uma das crianças e dado um tapa no rosto de outra, extremamente agressivo. O ator nega tudo. Esse episódio aí de violência teria acontecido em 2016 e a Angelina afirma que essa foi a gota d'água para o fim do casamento. A gente já tinha algumas notícias sobre essa briga que aconteceu durante esse voo, mas a gente não tinha os detalhes, né? E os detalhes estão aí no processo que trata de uma vinícola francesa que eles compraram juntos, né, quando ainda eram casados. Eles, inclusive, se casaram nessa vinícola e o Brad Pitt ficou furioso, né, porque ela acabou vendendo a parte dela antes deles chegarem a um acordo sobre o futuro desse negócio. Segundo os advogados da Angelina, a atriz decidiu se desfazer da parte dela porque ela se sentia desconfortável em participar de um negócio relacionado ao álcool, tendo em vista os traumas que o abuso da bebida causou para a família dela. Então, a gente só sabe os detalhes
dessa briga por conta deste processo dessa vinícola. Em 2019, o Brad Pitt disse ao New York Times que se juntou aos Alcoólicos Anônimos após a separação da Jolie. Então aí ele reforça, né, que de fato ele tinha problemas com a bebida e a Angelina contou que esse foi um caso que ela não conseguiu superar. Ali ela já tinha certeza do divórcio, que eles não conseguiriam mais ser um casal e tampouco uma família, né? E tem outro casal que está passando por um momento turbulento, viu? Depois de todos os rumores envolvendo uma crise na relação entre Gisele Bündchen e Tom Brady, a modelo agora apareceu sem a aliança. Segundo a imprensa internacional, a Gisele e o Tom até já contrataram advogados para dividir os bens, que somam mais de R$1 bilhão. Eles teriam optado pela guarda conjunta dos filhos. A modelo aí foi fotografada saindo de uma academia em Miami sem a aliança. E aí só reforçam, né, os boatos aí sobre a crise no casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady, que começaram em setembro. A brasileira teria ficado decepcionada com a decisão do atleta de desistir da aposentadoria. A Gisele esperava, né, que o marido dedicasse mais tempo para a família. Ela também já tinha anunciado a aposentadoria dela, então acho que ela pensou, nossa, agora vamos curtir todos juntos. Mas como ele voltou atrás, ela não superou essa decisão dele e o casamento entrou em turbulência. O casal aí tem 2 filhos, né? O Benjamin, de 12 anos, e a Vivian, de 9. E o Tom também tem outro filho de um outro relacionamento anterior ao da Gisele. O divórcio deve ser feito no estado da Flórida. Agora, essa separação é uma separação bilionária, né? Que loucura. É muita treta, né? Bom, mas agora eu quero falar de uma atitude linda do ator Leonardo Mijorin. Sabe o que ele fez para curar a depressão? Trabalho voluntário com idosos. Olha que iniciativa maravilhosa, gente. O Leonardo contou que teve depressão durante a pandemia e conseguiu superar a doença depois desse trabalho voluntário com os idosos. O Leonardo é formado em psicologia e pós-graduado em psicodrama. Ele ajuda a capacitar pessoas com mais de 60 anos para o mercado de trabalho, um projeto aí social em Heliópolis, a maior favela de São Paulo. O Leonardo contou que com esse trabalho voluntário ele descobriu que ao invés de acolher, ele foi muito mais acolhido. É aquela coisa, né? Quando a gente faz o bem retorna pra gente também. Que iniciativa bacana, né? Muito legal, uma atitude linda, né, Garcia? E que bom que ele conseguiu se curar através desse trabalho também. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Na próxima semana eu tô de volta com as notícias mais quentes do mundo dos famosos para vocês. Um abraço bem apertado e um ótimo final de semana. Beijo! Venenosa.